Olha, ainda falando de caso de violência, de morte, eu vou trazendo 2 casos de feminicídios que aconteceram na capital. A Daiane Xavier da Silva foi morta pelo esposo. Já Renata Andrades Campo Vidal foi morta pelo próprio irmão. Os crimes aconteceram no Nova Campo Grande e também no Centenário. Nós temos uma reportagem que você acompanha às 11h11 no Bora MS. Daiane Xavier da Silva, de 29 anos, e Renata Andrades Campos Vidal, de 39 anos, foram assassinadas na noite da última sexta-feira em Campo Grande. Daiane foi morta pelo esposo, Tiago Ribeiro, e Renata pelo irmão, João Bosco Campos Vidal. Os autores foram presos em flagrante após os crimes. O caso 1 trata-se de uma situação muito atípica, porque é um caso familiar em que são 2 irmãos. Isso não é comum de acontecer. São 2 irmãos, filhos da mesma mãe e do mesmo pai, que o irmão acabou matando a própria irmã. Nós tivemos conhecimento primeiro, realizamos o flagrante. A partir do momento que tivemos conhecimento, a Polícia Militar foi primeiramente ao local, já conseguiu o contato com o autor, ele estava no local do fato. E, em primeiro momento, esse autor apresentou uma justificativa de que seriam outras pessoas que tinham entrado na casa e que ele não seria o culpado. Porém, diante toda a trajetória dos policiais militares, perceberam que tinha uma situação que não estava dando muita conexão e trouxeram até essa delegacia. Posteriormente, também trouxeram testemunhas e aqui a gente foi avaliando. Foi feita a perícia. Foi uma situação que foi perceptível através da visualização dos fatos que teve muita maldade, foi com restícios de crueldade. Por quê? O autor acabou utilizando uma pedra muito grande e dando várias pedradas no rosto da vítima e em outras partes do corpo. Então ela ficou bem modificada, o rosto, foi uma situação bem difícil para a delegada que foi fazer essa situação primeiramente. E também uma parte do pescoço dela que quase acabou sendo degolada. E conversando com as testemunhas, que foi um vizinho, e posteriormente com o autor, foi confirmada de fato a autoria. Inclusive ele confessou, falou que teria passado algumas situações na cabeça dele, tentando justificar como se fosse algo psiquiátrico. Porém, nós percebemos que ele tinha muita consciência também do que ele estava fazendo, porque ele cometeu esse ato de muita crueldade mesmo, e posteriormente ele tomou um banho e ficou aguardando no local. Então, isso leva a crer que ele tem conhecimento também do que ele cometeu, assim como o fato de que ele utilizou estrategicamente uma justificativa para que posteriormente não fosse preso. Mas chegando aqui, felizmente, nós conversando com ele, fizemos todo o interrogatório gravado, então ele tem a confissão dele confirmada. Caso 2 já é um caso mais típico, como eu havia falado com vocês, em que o esposo acabou matando a própria esposa, depois de ambos ingerirem bebida alcoólica. Há indícios também de que o autor tinha usado entorpecentes e eles estavam na rua. Quando voltaram para casa, testemunhas indicam que ele acabou pegando no órgão genital da vítima sem consentimento dela, um toque. Imediatamente ela revidou com um tapa no rosto dele e ele ameaçou ela de morte. Só que a vítima acabou falando que você não tem coragem de fazer isso, e nesse momento ele pegou uma faca e acabou perfurando ela. Quanto ao local da perfuração, testemunhas indicam que teria sido entre a coxa e o órgão genital. A vítima perdeu muito sangue, foram acionados ao socorro. Primeiramente, o bombeiro chegou ao local, fez o primeiro atendimento, encaminhou a vítima até a Santa Casa. E lá ela ficou aproximadamente de 2 a 3 horas, recebendo atendimento médico. Foram feitas as massagens de tentativa de ressuscitação,
porém ela veio a óbito. Daiane estava morando de favor na residência de uma amiga, que presenciou toda a cena do crime. A tragédia aconteceu no bairro Nova Campo Grande. A amiga e testemunha contou à reportagem que a comadre era uma pessoa simpática e de bem com a vida, diferente do autor, que sempre se mostrou uma pessoa agressiva. Ela era amor de pessoa, por ajudar todo mundo, não tinha dia mal para ninguém. A pessoa falava para ela que precisa de você, que hoje ela estava lá. Ela me conheceu há pouco tempo, ela viu como que era ela, muito gente boa. Agora ele que era muito arrogante, sempre foi arrogante, sempre foi insuportável. Ele tinha que ser assim, o jeito dele, ele se ajudava as pessoas, mas depois jogava na cara, sabe? Porque ele não tem família, né? Então ele, como ela tem os irmãos, ele queria obter assim dela, ficar fechada e se largar de ter contato com a família dela. Com esses 2 casos de feminicídios na capital, o número sobe para 11 em Mato Grosso do Sul. A delegada Rafaela Lobato fala sobre a importância de registrar o boletim de ocorrência. A gente deixa o recado para todas as mulheres que nós estamos abertos aqui na Delegacia da Mulher 24 horas, 7 dias por semana, e que sim, é importante fazer o registro e solicitar a medida, porque isso pode salvar vidas. Não é um impedimento, nós não conseguimos estar presentes em todos os lugares, a Polícia Militar não está em cada esquina, infelizmente, a gente não tem essa capacidade de estar presente e defender todas as mulheres. Mas a medida protetiva, ela existe exatamente para que haja um freio e que as situações de violência sejam, ao menos, minimizadas. Olha, é difícil falarmos aqui, né? Porque é basicamente a mesma coisa que nós temos para dizer todo santo dia, toda vez que acontece um caso de feminicídio aqui em Mato Grosso do Sul. Mulheres, não tenham medo de denunciar, não tenham medo de sair de casa, de pedir ajuda, de quando perceber que o relacionamento está abusivo, caia fora o mais rápido possível. É importante que a mulher tenha coragem e entenda que existe uma rede de amparo que precisa, sim, melhorar cada vez mais. Mas as ferramentas que nós temos hoje à disposição das mulheres é justamente para prevenir que talvez você, mulher que está passando por um relacionamento abusivo, possa ser a próxima a estar como destaque na mídia do Estado, como vítima fatal, como mais um número da estatística. Um caso foi o esposo, outro caso foi o irmão. Difícil para essas famílias. Difícil para o pai, para a mãe, filhos, enfim. Todos aqueles que ficam com a dor, com o sentimento de que infelizmente perderam um ente querido, uma mulher, por conta do machismo, por conta do egoísmo, por conta de uma sociedade que ainda não entendeu que a mulher não é um objeto de posse. Até porque nem o carro e a casa que você tem é sua, você sabia disso? Não paga o imposto para você ver se o governo não vai lá e te toma. Se nem o que você compra é seu, você imagina um relacionamento. Então, homens, entendam que as mulheres não são um objeto. A mulher não é algo que você compra e que você tem. E como um bom homem, entende quando a mulher não quer mais, quando ela não está satisfeita. Mas aí existe uma outra, talvez, dependência emocional, dependência psíquica, dependência financeira, que essas mulheres possam ter passado, sofrido para não conseguir desatar esse relacionamento. Nossos sentimentos aqui para os familiares das vítimas e a gente espera uma punição dura e severa para os criminosos.